Oi gente, eu sou Cutis Negra, sejam bem-vindos, bem-vindes e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. No dia 7 de agosto é comemorado o Dia do Documentário Brasileiro. Essa data foi definida aí pela Associação Brasileira de Documentaristas para homenagear o grande cineasta Ourney São Paulo, que nasceu em 7 de agosto de 1939. E como você sabe, se você me acompanha aqui no canal, ou talvez devesse saber, eu adoro criar as minhas listas, né? As minhas playlists aqui de referências, de indicações para vocês conferirem, porque eu acho bacana compartilhar com vocês algumas coisas que eu curto, que eu sei que vocês também vão amar. E ainda falando sobre o orgulho, que como eu sempre digo, o orgulho LGBTQIA+, tem que ser celebrado todo dia, toda hora, todo mês, todo o ano completo. Então eu resolvi trazer 10 documentários brasileiros que falam sobre a pauta LGBTQIA+, que falam sobre representatividade. Então, se você gosta de documentários, se você gosta de acompanhar o audiovisual brasileiro, confere essa lista, também se inscreve no canal, ativa o sininho e também já deixa o seu like, porque isso vai ajudar bastante a que esse vídeo chegue a outras pessoas e também no crescimento do canal. Agora coloca a peruca e vem comigo! É importante dizer que esses documentários, a maioria deles está no YouTube, então dá para você conferir todos eles aí na internet abertamente, sem ter que pagar alguma coisa ou entrar em alguma plataforma. Uma outra coisa que eu vou te pedir é que, se você conhece algum outro documentário que talvez eu não vá falar aqui, deixa nos comentários, porque eu posso fazer uma segunda lista pra gente conhecer um pouco mais documentários que falam aí sobre a representatividade, sobre a pauta LGBTQ. Então vamos começar a falar desses documentários que eu separei aqui para compartilhar com vocês. O primeiro, que foi lançado em 2020, é o Transbordando Amor. O Transbordando Amor é um curta documental aí que foi ideia do Gabriel Memberg, que é um homem trans. Quando ele começou nessa jornada da autoaceitação, de autoconhecimento, ele acabou encontrando um grupo de homens trans que também estavam passando por esse mesmo processo. Então ele reconheceu naquele grupo uma forma de se fortalecerem. Então, como forma desse fortalecimento de si mesmos e de que outros homens trans também vissem naquelas vivências, naquelas pessoas, uma força para que continuassem nesse caminho de autoaceitação, ele criou esse documentário para falar aí sobre si mesmo, sobre as vivências de cada um, para poder trazer como cada um se sente, a aceitação de cada um, da família, também esse processo. Transbordando Amor é muito legal. Tá aqui no YouTube, como eu disse. Eu vou ver se eu crio uma playlist para você poder conferir um na sequência do outro, que são documentários muito legais. E do Transbordando Amor traz carinho, afeto entre esses homens trans de se reconhecerem e se acolherem, o que é uma coisa muito legal, poder ter outras pessoas que estão no mesmo caminho que você e que te reconhecem e que te acolhem e que te fortalecem acima de tudo. O segundo doc é o Além de Preto, Viado, que foi lançado também em 2020 aqui no YouTube. Ele, na verdade, foi criado como um trabalho de conclusão de curso na área de jornalismo pelo Lucas Porfírio, que dirigiu aí o documentário lá em 2017. A ideia era abordar questões aí relacionadas aos homens negros e gays, tanto dentro do movimento quanto fora do movimento LGBTQIA+, e trazer essas vivências sobre hipersexualização do homem negro, a solidão do homem negro e gay, racismo e também, principalmente, a homofobia que esses personagens sofriam. Além de discutir como esses homens negros se enxergam, também falar um pouco sobre como as pessoas, a sociedade enxerga esse corpo de um homem negro e gay. Além de Preto Viado, na minha opinião particular, sendo uma bicha preta, sendo um homem negro e gay, é uma mensagem muito de fortalecimento, porque eu vejo que outras pessoas, assim como eu, estão ali dando a cara a tapa para dizer: estou aqui, estou presente e vou continuar o meu caminho, porque eu sei o que é importante e eu sei o que eu mereço. Então eu super indico esse documentário, assim, pessoalmente falando, porque ele me toca num ponto de vida, de vivência mesmo. Ele fala sobre mim, ele fala pra mim. Então é muito bom ver pessoas falando sobre isso na internet, sabe? E que essas vozes cheguem a outras pessoas. Infelizmente o doc aí chegou a ser excluído do YouTube em determinado momento, depois que ele foi colocado na plataforma, mas graças a Deus ele já tá lá disponível aqui no YouTube também. Então confere
confere, compartilha também esse documentário, porque é muito importante a gente compartilhar e espalhar essas vozes para que mais pessoas se sintam representadas e se sintam amadas. O terceiro que eu quero indicar aqui, ele já é um documentário um pouco mais conhecido, é um documentário, digamos assim, famoso, porque ele traz uma personagem que é muito conhecida, que veio a público aí, que já era bem famosa. E eu quero citar esse doc porque fala dessa personagem que é a Laerte, que é uma trans de 57 anos e que passou por esse processo já nessa fase da vida, já ser uma pessoa que está próxima aí à terceira idade, né? Então é muito importante a gente saber e ter ciência de que não importa a sua idade, não importa o seu gênero, não importa a sua condição social, seja você mesmo, se aceite, saiba ouvir as outras pessoas, ver que existem outras pessoas que também vivem na mesma situação que você, sabe? Que lutam a mesma luta que você luta. Laerte-se, que é o nome desse documentário, tá disponível desde 2017 na Netflix e traz aí a Laerte, que é uma super cartunista, super conhecida, e é muito legal porque acompanha esse autodescobrimento dessa verdadeira persona dela, de quem ela é de fato, ao mesmo tempo que traz as pessoas que convivem com ela no trabalho, família, né, neto. Então é muito legal ver a evolução dela falando sobre esse reconhecimento também através dos personagens que ela cria, que eram personagens que diziam muito sobre ela, mas é que ela não identificava. Então a gente vê aí que a arte foi uma forma de escape dela, dessa verdadeira mente, dessa verdadeira persona que tava ali dentro querendo sair, querendo explorar o mundo aqui fora. Então eu gosto muito desse documentário, gostei muito do que eu conheci mais, né, da Laerte, que é essa grande pessoa, essa grande cartunista aí, que faz parte da mídia, que faz parte da vida de muitos brasileiros que leem jornal, né, que acompanham aí o trabalho dela. Bom, o próximo é Depois do Fervo, que foi idealizado aí pelo Matheus Fest, com a ideia de trazer à tona a realidade dos LGBTQs lá na cidade de Florianópolis. Por que essa ideia? Porque a capital ela é conhecida como gay friendly. E esse documentário serve para mostrar que a verdade não é essa. A cidade não é gay friendly. E traz a muitas pessoas, muitos personagens que vivem lá na cidade que sofreram alguma forma de preconceito. Por ser gay, por ser lésbica, por ser mulher trans ou homem trans. E principalmente viver ali naquele ambiente que se diz algo e na verdade não é. E mostra, obviamente, que faltam, ao mesmo tempo que a cidade quer passar essa imagem, faltam políticas públicas que falem sobre a pauta LGBTQ, que defenda e que lute contra os preconceitos que essa comunidade vive naquela cidade. O documentário já participou de alguns festivais aí regionais, como o Transforma Festival de Cinema de Diversidade lá em Santa Catarina, e foi eleito pelo júri popular como o melhor documentário em 2018, e também foi exibido na sessão de primeiro plano do 22º Florianópolis Audiovisual Mercosul, também em 2018. Ele tá aqui no YouTube, dá pra você ir lá conferir. Eu sei que você vai adorar também esse documentário. Provavelmente você já deve ter viajado, deve ter visto aí outras cidades que não lidam tão bem com a comunidade LGBTQ. E eu acho muito importante a gente ver como é a realidade em outras cidades, porque a gente vive muito no nosso nicho. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, que são lugares que eu já convivi. Então eu sei que existem as comunidades e muitas vezes a gente não vê as vozes desses locais, dessas cidades sendo ouvidas. E é muito legal ver outros locais, né? Ver que existe vida fora do eixo sudeste ali, onde a gente geralmente vê as pessoas aparecendo mais na televisão, principalmente. Então, Depois do Fervo é um documentário que precisa ser assistido por você que tá aqui me ouvindo. O quinto documentário que eu quero indicar pra você, que também tá aqui no YouTube, se chama A Luz do Dia, que traz o questionamento à tona e muito importante sobre mulheres
trans e travestis no mercado de trabalho. Ele aborda as dificuldades que essas pessoas trans têm em entrar no mercado de trabalho, muitas vezes têm que se prostituir para poder ganhar algum dinheiro, para sobreviver, e essa não é a realidade que a maioria delas gostaria. Às vezes é uma necessidade, às vezes é a única opção que muitas delas têm, porque mesmo com alguma formação ou com qualificação para determinada área que elas queiram atuar, as empresas não estão preparadas e as empresas não estão inserindo essas profissionais, mulheres trans e transexuais, dentro dos seus quadros de funcionários. Então é muito importante que a gente fale sobre isso, porque a gente vê principalmente em junho que as empresas aí buscam influenciadores, falam bastante sobre a pauta LGBTQ, mas a sua empresa, ela tá inserindo essas pessoas? Ela tá inserindo mulheres e homens trans, travestis dentro do quadro de funcionários? Então, é muito importante que esse documentário seja visto, e não só ele, mas alguns outros e várias outras pessoas trans sejam ouvidas sobre este questionamento, porque muitas delas estão na prostituição por uma necessidade de sobreviver, e não porque elas querem. Elas têm o direito e elas podem muito bem estar trabalhando no que elas quiserem. Só basta o preconceito, a transfobia parar de existir dentro do mercado de trabalho para que elas possam trabalhar dignamente como elas quiserem, na profissão que elas são qualificadas ou que elas podem se qualificar para ser. Então é importante a gente falar muito, muito, muito e ouvir mulheres trans e travestis falando sobre isso. O próximo documentário, que eu simplesmente amei o nome, é pra você, minha amiga lésbica, minha amiga sapatão, caminhoneira, porque ele diz ao que veio, sem botar nenhuma vírgula, sem botar nenhuma papa na língua. O nome dele é Sapatões de Juiz de Fora. Ele nasceu aí, em 2020, com a ideia de celebrar o Dia da Visibilidade Lésbica, e também tá aqui no YouTube. A idealizadora, a criadora e também a editora e diretora desse documentário é a Mariju, que inclusive é youtuber também, e ela quis celebrar a si mesma e também as mulheres que fazem parte da comunidade lésbica em Juiz de Fora. Como eu disse anteriormente, é muito bom a gente ouvir vozes de outras cidades, de outros lugares, pra gente saber qual é a realidade delas. O que eu gosto muito nesse documentário é que ele traz aí as mulheres falando abertamente sobre sua sexualidade, casais e também cada uma delas no seu lugar, no seu local de trabalho, na sua profissão, no seu ambiente em que ela está inserida. E o mais importante, não só celebra elas, onde e quem elas são, também mostra como o gênero, a sexualidade, no caso mulheres, e lésbicas, como elas ainda sofrem no mercado de trabalho, como elas ainda sofrem ao serem inseridas em determinados ambientes. Eu acho muito legal trazer aí várias vivências, são várias personagens, cada uma ocupando um espaço, cada uma com uma vivência, e mulheres diferentes, com aparências, físico, com corpos diferentes. Então cada uma conta uma história que é muito legal a gente conhecer, porque é muito bacana. É sobre isso, representatividade é isso, não ter só uma pessoa ou mais de uma pessoa, só que todas iguais falando de uma mesma coisa. É ter várias pessoas botando ali a sua história, botando a sua vivência. Então, Sapatões de Juiz de Fora é uma das minhas indicações aqui pra você, porque é muito bom, é muito incrível e super vale a pena você conferir aqui no YouTube também. Não se esquece, tem uma playlist formadinha aqui no card ou aqui embaixo pra você ir lá conferir todos esses documentários. O próximo doc é um pouco mais antigo, que é o Favela Gay. Ele foi lançado em 2014 e alcançou aí uma grande visibilidade, alcançou bastante público desde que ele foi lançado. Ele é uma produção e direção do cineasta Rodrigo Félia ou Felha, que também já esteve em outras produções, como 5 vezes Favela, Agora por Nós Mesmos, em 5 vezes Pacificação e algumas outras produções aí por trás das câmeras. Favela Gay aborda a vivência de diversos homens trans, mulheres trans, gays e lésbicas dentro de comunidades do Rio de Janeiro, como as famílias dessas pessoas a aceitaram, como essas pessoas se descobriram e vivem com a comunidade, tanto LGBTQ, mas também com a comunidade em que vivem, Como eu disse, famílias e também dentro da favela. É muito bom, esse documentário é muito legal, porque traz essa outra visão dessas diversas pessoas que também são diferentes
diferentes, têm abordagens diferentes na sua forma de viver, tem vivências completamente diferentes também. Só que esse documentário ele se tornou tão incrível, alcançou tão bem o público, que ele deu visibilidade ao trabalho do cineasta, né, do Rodrigo Felha, e a partir disso foi criada uma nova série documental com vários outros personagens. O Favela Gay foi criado apenas nas comunidades do Rio de Janeiro. A série agora, Favela Gay, Periferias LGBTQIA+, que foi lançada em 2020 com 10 episódios no Canal Brasil, traz aí pessoas de comunidades de diversos lugares do Brasil. São periferias como Brasília, São Paulo, Belém, Rio Grande do Sul e também da Bahia. Infelizmente não dá pra gente conferir aí no YouTube, né, essa nova série, mas Favela Gay tá disponível no YouTube. Se você tem como acessar o Canal Brasil, já vai lá conferir. São 10 episódios com personagens diferentes também. Eu ainda não assisti essa nova série documental, mas Favela Gay eu já conferi, inclusive já assisti mais de uma vez lá atrás e agora para poder falar aqui nesse vídeo para vocês. Então também é uma super indicação que eu faço aqui, o documentário Favela Gay. O próximo documentário com toda certeza você conhece, que também foi muito falado aí desde 2019, que é o Bicha Travesti. O documentário traz a Linda Quebrada, né, essa artista incrível, como foco principal, mostrando como ela se torna o corpo dela uma arma política, tanto no dia a dia dela, quanto na arte dela em si. E se você acompanha a Linda Quebrada, você sabe como impecável ela é na forma de fazer, na forma de falar, na forma de se posicionar quando ela precisa. E ela sempre precisa. E ela sempre é aquela força, sabe? Aquela força do universo. É um documentário que acompanha ela, acompanha o raciocínio criativo da Linda Quebrada, que é muito incrível a gente ver como ela se posiciona e como ela cria, porque a gente sabe que o corpo trans é invisibilizado e ela traz a todo momento esse questionamento de por que esse corpo não pode ocupar, já que esse corpo deve e merece ocupar determinados espaços. O documentário Bicha Travesti não está disponível no YouTube, mas algumas plataformas têm ele aí para você assistir, algumas plataformas pagas. Então, se você ainda não assistiu no cinema, vale a pena você conferir Bicha Travesti, porque é assim, impecável, trazendo Linda Quebrada, que é maravilhosa. E além disso, todo esse questionamento, toda essa força de Linda Quebrada, vale dizer que o documentário, ele foi vencedor em categorias como melhor filme pelo júri popular, melhor trilha sonora, melhor documentário, direção, em festivais nacionais e também internacionais, como Festival de Brasília, Festival de Berlim, também Cartagena e de Toronto, e alguns outros muitos festivais de cinema. Então você precisa conferir caso não tenha visto ainda. O nono documentário que eu vou indicar para você tem o nome de Liberdade, a coragem de ser quem você é. Ele foi lançado em 2018, também está disponível aqui no YouTube, e ele traz os depoimentos de diversas pessoas trans para contar aí como elas passaram por esse processo de autoconhecimento, autorreconhecimento, e também falar sobre a aceitação de si mesmos. Mas ao mesmo tempo, falar um pouco como essas pessoas enfrentaram o preconceito da sociedade. E o foco dele é justamente trazer aí, através dessas trajetórias, abordar assuntos como aceitação na família, da sociedade em si, nome social, que é uma coisa muito questionada, muito falada na pauta trans, também a transição de gênero e principalmente sobre a violência que essas pessoas, que esses corpos sofrem. Mas ele se foca mais em falar sobre as questões psicológicas sofridas e vividas pelas pessoas trans, porque a gente sabe, não é uma coisa fácil enfrentar o preconceito, e isso se aumenta, isso fica maior quando é uma pessoa trans. Na sociedade em que a gente vive hoje, é muito complicado a gente ver abertamente sendo falado sobre as pessoas trans estarem incluídas nos locais. Então é muito legal que a gente consiga, através desse documentário, ver que como essas pessoas se sentem, como essas pessoas falam sobre a sociedade em que elas estão inseridas, sobre medos, preconceitos, sobre como elas se veem também. Então isso é muito legal e vale super a pena também você conferir esse documentário, que, como eu disse, está disponível aqui no YouTube.
O último documentário que eu não poderia deixar de citar nessa lista é o Divinas Divas, que foi lançado lá em 2017. Esse documentário conta aí a história de algumas artistas travestis do Brasil que se tornaram ícones e que são ícones até hoje para as performances em cima dos palcos, principalmente os palcos cariocas. Artistas como Jane de Castro, Divina Valéria, Rogéria, Heloína dos Leopardos e muitas outras artistas que encantaram e que encantam até hoje quando a gente lembra da sua arte, de como elas eram em cima dos palcos dos teatros, nas casas de shows, fizeram história no Brasil e principalmente aqui no Rio de Janeiro. Ao longo do documentário a gente vê elas falando um pouquinho, cada uma sobre a sua história, sobre a sua vida, de como foi entrar para a arte, fazer, né, os espetáculos, sobre o seu reconhecimento, suas próprias vidas mesmo. E também mostra ali elas se preparando para uma nova performance, para um novo espetáculo que foi realizado lá em 2014 no Teatro Rival, que fica aqui no Rio de Janeiro, que foi um grande berço para essas artistas. Foi um grande lar por acolher, por dar esse espaço, trazer essa visibilidade e continua fazendo isso até hoje. Divinas Divas é simplesmente incrível. Foi dirigido aí pela Leandra Leal, né, que hoje em dia é dona do Teatro Rival, mas que foi passado aí durante as gerações. O avô da Leandra Leal que lidava diretamente com essas artistas, que chamava essas artistas, que abria esse espaço, essas portas para esses artistas tão incríveis acontecerem, né, fazerem o seu espetáculo. Eu fico muito feliz de botar Divinas Divas aqui nessa lista porque foram grandes artistas que têm um grande reconhecimento, que deram um pontapé inicial para muita coisa acontecer, para lutar muito sobre esse espaço e principalmente no Teatro Rival, que é um lugar tão significativo aqui para arte drag, né? Eu já falei que eu estou participando de um concurso que acontece lá no Teatro Rival, então é muito legal de saber que essas artistas têm que ser lembradas, ver elas falando sobre a sua arte, sobre o seu local, sobre si mesmas e suas histórias. Então, Divinas Divas entra nessa lista assim com chave de ouro, sabe? Para engrandecer muito essa lista também. Mas, pra finalizar, sim, com toda certeza, com louvor, com muito glamour, essa lista, eu quero fazer uma indicação que vai lançar no dia 12 de agosto, que é Luana Muniz, Filha da Lua. Vai sair no dia 2 de agosto, agora, gente, de 2021, estrear nos cinemas brasileiros. Se você sabe quem é Luana Muniz, e se você não sabe, ele vai contar a história dela, dessa travesti incrível, que ficou conhecida pela importância que ela tem, que ela teve, que ela tem até hoje na vida de muitas pessoas, principalmente na vida de muitas mulheres trans e travestis que viviam na Lapa, que viviam na situação de se prostituir para poder sobreviver. A Luana ficou super conhecida aí por ter participado de uma matéria na televisão, na TV Globo, que ela fala, tá pensando que travesti é bagunça? Ela ficou muito conhecida por conta disso, mas ela merece reconhecimento e conhecimento pelo trabalho que ela fazia com as pessoas em situação de vulnerabilidade. E é isso que o documentário vai trazer. Vai falar sobre a vida dela, desde o momento em que ela sai de casa na adolescência, a transformação dela do corpo, cirurgias, também esse trabalho na prostituição, a época que ela esteve na Europa, em países da Europa, se prostituindo, trabalhando para poder se manter, para sobreviver, e mostrar esse lado dela, de não só aquela que luta, aquela que foi mostrada ali na televisão. Vai mostrar como ela acolhia pessoas com o vírus HIV, vai mostrar como ela acolhia pessoas LGBTQIA+, como ela lutou para que essas pessoas fossem incluídas no mercado de trabalho, para que elas melhorassem de vida. Então, é muito legal ver que esse documentário vai sair, vai acontecer, vai estrear no cinema agora, sabe? E muito feliz de poder trazer ele aqui para esse vídeo, já que eu tô fazendo essa listinha de documentários brasileiros LGBTQIA+, e também ver que vários artistas vão compor essa história para poder falar sobre ela. E é isso que eu quero ver. A Luana Muniz sendo mostrada por quem ela é de verdade, não só sendo vista como uma travesti que se prostituía, porque não é sobre isso. As vivências delas é muito além do que você vê quando passa na rua. É muito mais forte do que a gente pode imaginar, porque são pessoas que lutam por si, lutam para existir,
assistir, pra viver, pra se posicionar. Então é muito legal saber que Filha da Lua tá vendo aí e eu tô muito ansiosa pra assistir. Mas me diz aí, o que você achou dessa lista? Você já assistiu qual ou quais desses documentários que eu citei? Conhece algum outro? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, indicar para outras pessoas assistirem, conhecerem também e conferirem a listinha que eu fiz aqui com esses super documentários. Alguns são mais curtinhos, outros um pouco mais longos, mas todos eles são muito importantes pra gente falar sobre representatividade. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também já deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!